Vamos fazer a correção do exercício A10 sobre views, tá? Bom, aqui a gente tem o seguinte, né? Cria uma view chamada VW empregados débitos que mostre os dados da tabela employees, tendo os campos código, nome e sobrenome concatenado, espaço entre eles, e e-mail, onde o job ID sejam itprog ou peuclerk, tá? Então a gente vai começar a resolver essa lista aqui. Bom, para esse primeiro exercício, né, a primeira coisa então quando a gente faz na view, uma view, é justamente fazer a select, né? Ó. Então dá select, depois a gente vai lá e faz o que? A criação da view. Nesse caso aqui a gente precisa do que? Do código, né? Ó. Tem os códigos nome e sobrenome concatenados, first name e last names concatenados e espaço entre eles. E aqui a gente está apelidando como nome completo, e-mail, job ID, tá? Da tabela employees. Então, primeiramente, a gente dá um select para ver se está atendendo, né? Ó. Legal. Se a view ela está respondendo o que? A select. Se a select está respondendo certinho o que você quer, aí sim você vai lá e faz a criação da view. Nesse caso aqui eu estou dando um create or replace. Se tiver, ela vai pegar e vai fazer a criação. Ó, beleza. View VWs empregados débitos criados, né? Se a gente der um select agora na view, ela já está respondendo para a gente, tá? Prove se é possível fazer a inserção de dados através da view criada no exercício 1. Explique o porquê conseguir ou não conseguir. Bom, nesse caso aqui, ó, né, a gente vai tentar realmente fazer uma inserção. Lembrem-se de que é possível, né, por padrão das views simples, fazer a inserção de dados. Só que o que acontece? Se a gente der um desk, né, na tabela employees, aqui, ó, tem campos not null, por exemplo, que não estão na view. Isso daí já seria um empecilho para a gente poder não fazer inclusão através da view. Ó, o nome completo também é um outro caso. Não existe esse campo fisicamente na tabela employees. É a gente que criou dinamicamente aqui, ó. Correto? Então, esse cara aqui a gente não consegue tratar. Então, seria mais ou menos essa explicação, o porquê de a gente não conseguir fazer inserção nessa view. Tá? Além de ter campos obrigatórios, essa view aí, apesar de ela ser simples, né, ela tem ainda um campo concatenado. Então, isso daí não daria para pegar e utilizar ela para poder estar fazendo inserção. Ok? Cria uma view chamada VW empregados por tempo, contendo o código do empregado, nome, data de admissão que seja admitidos entre os anos de 2003 e 2005. Cria o parâmetro with check option. Bom, nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo, né, um select do employee ID, first name, hire date, que é o que ele pede aqui, ó, código do empregado, nome, data de admissão, que sejam admitidos entre 2003 e 2005. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó, where to shard hire date de y, isso daqui a gente só está pegando o ano, tá? Estejam entre, between 2003 e 2005. Ó, crie com o parâmetro check option, tá? Então, a gente só está fazendo essa criação aqui, ó, com o parâmetro check option. Beleza, criamos. Para a gente testar essa view, é só dar um select nela. Select, asterisco from, o nome da view, como se fosse uma tabela. Beleza, ó, tá funcionando. Somente os empregados de 2003 a 2005, ó. Tá? Não tem nenhum empregado fora dessa faixa aí.
inserir 3 linhas na view criada no exercício 3, explique se você conseguiu ou não. Então, vamos lá, ó. Tentando fazer a inserção através da view simples. Ó, ele está dando o quê? Que ele não pode inserir valores que tenham o quê? Not null. E nesse caso aqui, a nossa view, ela tem o employee ID, first name e o hire date só. Então existem lá, se a gente vê na tabela employees, mais uma vez, né? A explicação do quê? De que tem campo nulo, não nulo, na verdade, que não está sendo contemplado na view. Então é por isso que a gente não vai conseguir fazer a inserção novamente. Aí ele fala aqui, ó, cria uma view chamada empregados.dep que utiliza a tabela com a seguinte estrutura. Então tem essa minha estrutura aqui, ó. A minha tabela dependentes, ele tem que ter um employee ID, code dep, nome dep, data nasce, tá? Onde employee ID, code dep são chaves primárias. Beleza, eu sei então que essa tabela já tem chave primária e é uma chave primária composta. A visão deve conter o código do empregado, código do dependente, o nome e a data de nascimento do dependente. Beleza, então é necessário fazer uma visão contendo que esses dados aqui, né? Ó. Atenção, a tabela ainda não existe. Não crie a tabela. Utilize os parâmetros corretos para se fazer uma view. Por padrão, uma view é criada com no force, ou seja, você precisa da tabela para que se possa criar uma view. Nesse caso aqui, o exercício está simulando o quê? Que você precisa fazer a criação da view sem ter a tabela ainda, tá? Então, o que a gente vai fazer? Criar a view com esse parâmetro aqui, ó, force. Dessa forma, ele não vai estar pedindo o que? A tabela ainda. Então, select, employee ID, code dep, nome dep, data nas, que foram dependentes. Essa tabela aqui ainda não existe. A gente está criando a primeira view com esse parâmetro aqui, ó, para depois criar realmente a nossa tabela. Tá? Eu vou colocar aqui o or replace, no caso, porque create or replace force view, porque no meu caso já existe, tá na minha tabela. Então, ó, view empregados dep criado. Beleza, então é esse parâmetro aqui que está fazendo isso. Agora aqui, ó, cria uma sequência chamada SQ número dep, iniciada pelo número 10, incrementando de 5 em 5, tamanho máximo 10. Tamanho máximo de 500, tamanho mínimo 10, tamanho máximo de 500 com 30 números de cache. Então, para se fazer a criação desse SQ número dep, a gente utilizou isso, create sequence e o nome da sequence. Incremented by, né? Incremented by 5. Start with 10, max value 500, min value 10, cache de 30. Correto? Que é o que ele pede aqui. Então, talvez eu já tenha. Ele pode dar erro por causa disso, mas a gente dropa de novo. Ó, o nome já existe, tá? Então, vou dar um drop sequence, o nome da sequence. Beleza, agora sim vou fazer a criação novamente. Criamos a sequência aí, tá? Aí ele fala agora, ó, crie a tabela dependente do exercício 5 e faça a inserção de 5 dependentes utilizando o exercício 6. Então aqui, ó, é aquela estrutura que a gente comentou no exercício anterior. Ó, aqui, ó, dependente, employee ID, code dep, nome e data nasc. Tá aqui, ó, create, tá? Employee ID, code dep, nome e data nasc. Vou colocar aqui o or replace. No meu caso aqui eu já tenho ela, só ela vai repassar. E a chave primária é o conjunto dos dois campos, o employee ID mais o code dep. Tá? O que ele está falando? Missing option value. Cause action.
linha 85, create or replace. Ah, tá. A tabela não pode ser repassada. Então eu tenho que dar um drop primeiro. Dependentes. Beleza. Agora aqui, ó, ele vai fazer o que? Fazer a criação da tabela. Legal. Agora aqui, ó, no exercício não diz que employees têm relacionamentos. Então, simplesmente a gente não colocou foreign key, não colocamos nada. Depois a gente vai fazer o que? A inserção de dados, tá? Utilizando justamente o que? Ó, o SQ número dep.nextval, justamente para ele poder estar fazendo o que? A inserção de dados. Poderíamos utilizar, inclusive, aqui, ó, tá? No code.dep em vez no code.id. Como eu não tenho nenhuma chave relacionada com a tabela employee, ele vai deixar eu fazer a inserção. Caso eu tivesse relação, eu não conseguiria utilizar a sequência aqui, eu teria que utilizar no dep mesmo, que seria um código de dependente. Tá? Mas como eu não tenho nenhuma chave relacionada, ele pegou e fez as inserções. Legal. Quer conferir? Então a gente vai fazer um select na tabela dependentes. Então, select asterisco from dependentes. Beleza, tá feito aqui. Quero confirmar, vou dar o commit. Legal, commitamos então agora, realmente está tudo certinho. Crie um índice chamado idxdep_nome na tabela dependentes no campo nome dep. Então, para se criar um índice, é o create index, o nome do index, on dependentes, que seria a nossa tabela que a gente criou, e nesse caso aqui o nome dep seria o campo que o campo estaria sendo indexado dessa tabela. Tá? Seria possível indexar mais campos aqui, então eu colocaria o vírgula, outro campo, vírgula, outro campo. Ou poderia estar criando novos índices para essa tabela aí com campos diferentes, correto? Mas a sintaxe ela é bem simples aí, ok? E com isso a gente finaliza mais um exercício.